meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos dar continuidade às aulas do período interbíblico. Bom, a gente viu a divisão do reino, profetas do exílio e a invasão à Síria, cativeiro de Israel no ano 722 a.C. Agora nós vamos ver a invasão babilônica no cativeiro babilônico no ano 586 a.C. Eu fiz alguns pontos, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre eles, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Gente, tem muita passagem bíblica, eu não vou ler todas as passagens, né? Talvez eu leia só algumas, e para a gente ter uma noção. Bom, mas a invasão babilônica, ela começa após cerca de 135 anos da queda de Samaria e do exílio imposto aos habitantes do reino do norte, em 586 a.C. Foi a vez do reino sul ser derrotado e Jerusalém cai sob o domínio de Nabucodonosor II da Babilônia. Isso está em 2 Reis, no capítulo 25, no versículo 1 ao 7, aonde nós vamos encontrar. Eu vou ler essa passagem para os irmãos, que diz assim: sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até um 10º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e os alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e abandonou. Então tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia a Riblá, o qual lhe pronunciou a sentença aos filhos de Zedequias. Mataram à sua própria vista e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para Babilônia. Então a gente vê, né, depois o que aconteceu com a captura do rei Zedequias. Eles mataram os filhos dele, né, e vazaram os olhos de Zedequias. Quer dizer, ele ficou cego. Bom, dando continuidade. Antes disso, alguns pequenos grupos já tinham sido capturados e exilados, mas a grande deportação ocorreu mesmo a partir do ano 587 a.C. Na verdade, houve 3 invasões significativas de Judá por parte dos babilônicos. A primeira ocorreu no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor lançou contra Joaquim, e isso está em 2 Reis, no capítulo 24, do versículo 1 ao 24, e 2 Crônicas, do capítulo 36, versículo 5 ao 7. Foi nessa invasão que os amigos foram levados cativos para a Babilônia: profeta Daniel, Misael e Azarias. A segunda invasão ocorreu em 587 a.C. Isso está em 2 Reis, capítulo 24, 10 ao 14. E a terceira e maior de todas elas ocorreu no ano 586
a.C. É interessante saber que todos os últimos 5 reis de Judá teve 3 foram levados em cativeiro, sendo o rei Jeoacás para o Egito e o rei Joaquim e o rei Zedequias para a Babilônia. Contemporâneo a isso, também precisamos destacar que o profeta Jeremias e seu escriba Baruque foram também levados juntamente com o grupo de judeus para longe de Judá, na ocasião para a terra do Egito. É verdade também que Jeremias foi levado contra a sua própria vontade. O cativeiro babilônico não foi nada fácil para os judeus. Eles foram humilhados, maltratados e insultados. E a lembrança da queda de Jerusalém e da destruição do templo os esmagava-os. Bom, o Salmo 137, ele vai relatar alguns pontos. Mas não oravam pedindo perdão dos seus pecados. A gente vai ver isso no Salmo, no versículo 5 ao 9. A gente vai ver isso também, que eles se recusaram a cantar a canção do Senhor em uma terra estranha. O livro de Daniel nos mostra que ainda havia aqueles que compreendiam a soberania de Deus, mesmo no exílio. Então, quer dizer, havia aqueles que realmente estavam, olha, Deus é soberano, mesmo ali na tribulação, mesmo ali na adversidade, eles confiavam em Deus, né? Eles confiavam que Deus era soberano, poderia fazer qualquer coisa, poderia mudar aquela situação. Daniel entendia que seu Deus era o Deus de toda a terra, e não apenas um tipo de divindade tribal, que se resumia aos limites de Jerusalém, em uma terra estranha. Daniel contemplou as maravilhas do Senhor e lhe foi revelado o propósito maravilhoso da vinda do Messias. Quer dizer, havia um diferencial, né, irmão, em Daniel. Daniel, ele tinha essa compreensão de que não era apenas ali em Jerusalém. Deus não estava apenas ali em Jerusalém, mas que Deus era Senhor de toda a terra e que Deus estava em todo e qualquer lugar. E a Daniel, né, foi revelado o verdadeiro propósito da vinda do Messias. A verdade de que o povo judeu havia se conformado e até mesmo gostado da vida longe de sua pátria. Pode ser vista no fato de que, quando receberam a permissão para retornarem à Palestina, apenas uma pequena porcentagem se animou com a notícia e realmente retornou. Quer dizer, a gente vê que às vezes as pessoas elas se acomodam em certa situação, se acomodam até mesmo no pecado e não querem o que? Retornar, irmão, para Deus. Então, são poucos, né? A gente vê aqui nesse relato que poucos retornaram para Jerusalém, né? E outros preferiram ficar ali naquela situação. Acredita-se que na época do Novo Testamento, no século I, mais de 3 milhões de judeus viviam fora da Palestina, espalhados pelo Egito, Ásia Menor, Síria, Babilônia, Itália, Sicília e outras regiões do Império Romano. O período que envolve o pré-cativeiro, o cativeiro e o pós-cativeiro foi marcado. Bom, o Salmo 137 vai relatar alguns pontos da atitude do povo de Deus no cativeiro babilônico. E eu gostaria de ler o Salmo 137 da palavra de Deus. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fossem alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião.
Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém? Que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos, filho da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que der pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pega teus filhos e esmaga-os contra a pedra. Então esse salmo, amados, a gente vê alguns pontos, né, que o povo de Deus ele faz. O salmo vai relatar a tristeza dos judeus nesse cativeiro. Mostra o quão distante estavam eles de Deus e lamentavam pela cidade de Jerusalém, mas não por estarem arrependidos pela desobediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, o povo na verdade estava lamentando o quê? Por não estarem em Jerusalém, mas não por eles terem desobedecido a palavra de Deus. Eles não tiveram essa atitude de se arrepender, né, dos seus maus atos, o que levou eles a esse cativeiro. Eles choravam com saudade de Jerusalém e do templo, mas não oravam, mas não choravam por terem esquecido da palavra de Deus. Eles oravam pedindo vingança. Foi marcado por uma grande atividade literária, onde notáveis profetas do Senhor se destacaram, como Abacuque, Ezequias, Jeremias, Abadias, Daniel, Zacarias. Ageu foi nesse período também onde surgiu o conceito de sinagoga. Louvado seja Deus. A palavra de Deus ela vai descrever outras nações, além de Israel, sendo submetidas ao cativeiro. Basicamente, o cativeiro consistia na prática de uma nação vitoriosa selecionar entre os habitantes da nação derrotada prisioneiros para servirem como escravos, ou no caso das mulheres como esposas e concubinas. Geralmente, quando uma nação era derrotada, seu território era arrasado e a maioria dos seus cidadãos mortos. Aqueles que sobravam conviviam com a dor da separação de sua terra natal e com o desespero de não contarem mais com a proteção de seus deuses locais. Na verdade, quando uma nação era capturada por outra, as pessoas acreditavam que isso significava que a divindade daquela nação também havia sido derrotada. E conforme Isaías 52:2 ao 5 e Jeremias 50:29. Foram os assírios que começaram a utilizar a deportação como a maioria principal de líderes, como cidadãos de nações subjugadas. Ao dominarem um determinado reino, eles capturavam seus habitantes e os recolocavam em outra parte do império. Tal como assírios, os babilônicos também usaram a mesma técnica. Louvado seja Deus. Bons queridos, como a gente viu, né, havia também esse pensamento, né, de que quando uma nação ela era derrotada, eles também acreditavam que o Deus daquela nação também era derrotado. A gente pode ter um exemplo do próprio egípcio, né, do próprio Egito, quando Deus subjugou os deuses faraônicos, né?
quando Deus colocou por terra Faraó e todo o seu exército, todos os deuses que ali estavam no Egito, né? Quando Deus vai libertar o povo dele daquela escravidão, a gente vê isso